Olha, não, eu acho que é uma Cara, é cerâmica. cerâmica. Parece cerâmica. É. Que legal, cara. Que loucura. Olá, sejam bem-vindos ao Capital Natural. Nessa semana eu vou continuar a nossa conversa das mais recentes descobertas arqueológicas sobre os povos antigos da Amazônia e sobre a sua relação com a floresta. Com muita honra, eu recebo aqui, dando ouvido, com muita atenção e interesse, ao professor Eduardo Góes Neves, mestre e doutor em arqueologia pela Universidade Indiana e livre docente pela Universidade de São Paulo, autor de cerca de 100 publicações científicas e um dos responsáveis por estas descobertas. Professor, de novo, seguindo a nossa conversa, mas muito obrigada mais uma vez. O que essas populações da Amazônia antiga têm ainda a ver com as populações atuais? Tem ainda algum traço? Sim, acho que eu diria para você que elas têm tanto a ver quanto nós temos, por exemplo, com os portugueses que viviam na Península Ibérica no século XV, assim, né? Existe uma relação direta de descendência, a gente sabe disso pela evidência genética, por exemplo, né? Tem uma continuidade muito grande. O que aconteceu é que quando os europeus chegaram aqui, não só aqui no Brasil, isso aconteceu em todo o continente americano, eles trouxeram uma série de doenças contra as quais os povos indígenas não tinham nenhuma imunidade. Isso tem a ver com a história de domesticação de animais, na verdade, né? Aqui na América, no continente americano, poucos animais foram domesticados. Galinha, porco, cabra, né? Isso tudo veio vaca, veio tudo dos europeus no sentido mais amplo, né? Veio tudo do velho mundo. E esses animais, até hoje a gente vê a gripe suína, não tem a gripe suína, a gripe aviária, uma série de doenças que são zoonoses, tem origem na convivência evolutiva da nossa espécie com animais que nós domesticamos. Tá. O que acontece? Quem veio do velho mundo já tinha um pouco dessa história evolutiva e uma certa imunidade, porque os animais tinham sido domesticados no velho mundo. Mas aqui no novo mundo não existiam esses animais. Então, coisas como gripe, sarampo, varíola tiveram um efeito letal muito forte. Nós sabemos hoje que milhões de pessoas... Saiu um artigo no final do ano passado, por exemplo, descobriram que foi na área de DNA. Uma infecção por salmonela provocou um genocídio na Mesoamérica, na região maia. Né? A salmonela é uma infecção intestinal, é chato assim, mas o efeito dessas doenças era muito mais forte. Qual que é a consequência disso? Tem áreas, se a gente olhar onde estão os mapas das terras indígenas do Brasil hoje. Se a gente olhar na Amazônia, por exemplo, a gente vai ver que tem poucas terras indígenas às margens do rio Amazonas ou rio Solimões. Elas estão mais na periferia da bacia amazônica, no Alto Xingu, ou lá no Alto Solimões, né, Amazônia brasileira, ou lá em Roraima, perto da Venezuela, ou no Alto Rio Negro, mas ao longo do rio Amazonas, com algumas exceções no Alto Solimões, quase não tem mais terra indígena. Isso quer dizer que não tem muitos descendentes, né? Mas assim, populações organizadas que se auto-reconhecem, né? Isso quer dizer que não tinha indígenas vivendo ali antes? Não, a gente sabe, a arqueologia mostra pra gente que eram áreas ocupadas também densamente, mas esses grupos foram os primeiros a sentir o impacto da chegada dos europeus. A gente sabe que a escravidão indígena foi uma atividade econômica muito importante, não só na Amazônia, mas aqui em São Paulo também. Então tem a questão das doenças, tem a questão da escravidão e tem a questão da guerra mesmo. Então é provável, ninguém sabe fazer essa conta direito, mas esses dois primeiros séculos, o século XVI e o XVII, da colonização portuguesa, tiveram um impacto demográfico imenso sobre os povos indígenas que viviam aqui antes da chegada dos europeus. Antes dessa descoberta que vocês fizeram na Amazônia, tinha-se uma ideia de quantidade de população na região, isso alterou, não foi? Sim. Tinha uma ideia de quanto e para quanto se imagina que tinha de população naquela época? Olha, bom, isso sempre variou um pouco, mas as pessoas falavam, as autoridades, digamos assim, 500 mil pessoas, né? E hoje em dia a gente fala para 8 milhões. Assim. Nossa, é muito, mas é muito mais gente. É muito mais gente. Porque o que acontece? Qual que é a imagem que a gente tem, até hoje no Brasil, que a gente tem da Amazônia e do que é, né, eu não sou índio, mas assim, eu trabalho com essa questão, como é que é a vida dos povos indígenas da Amazônia? Quando os europeus chegam aqui no século XVI, tem essa questão, esse impacto das doenças e da escravidão, mas os primeiros cientistas que vão viajar pela Amazônia só vão fazê-la no século XVIII, quase 300 anos depois. E quando esses cientistas chegam na Amazônia no final do século XVIII, o que eles vão encontrar? Regiões que eram ocupadas anteriormente foram esvaziadas, porque os povos desapareceram, e os locais que eles habitavam foram cobertos por floresta. Então qual que é a imagem que aparece? Pouca gente, uma floresta que foi intocada, que nunca foi ocupada. Essa imagem, ela se cristalizou no final do século XVIII, ela entra no século XIX e vai ser só no final do século XX, portanto, ela vai durar quase 200 anos. Vai ser só no final do século XX que ela começa a ser criticada
pelas evidências arqueológicas. E uma coisa complicada para nós aqui no Brasil é que isso vira política pública, né? Na época da ditadura militar tinha um slogan famoso, quando foi construída a Transamazônica, se dizia, né, várias populações do Sul e do Nordeste foram trazidas para colonizar a Transamazônica. E o slogan do governo militar na época era uma terra sem povo para um povo sem terra. Mas está baseado numa ideia do quê? De vazio. Uma região que nunca foi ocupada, que não tem ninguém vivendo ali. E se a gente olhar tanto os dados contemporâneos, mas os dados arqueológicos também, essa hipótese, essa ideia está incorreta, ela não funciona. Olha, vou citar aqui o antropólogo Eduardo Viveiros de Castro. Se o mundo não tivesse acabado com a chegada dos portugueses e outros europeus, quer dizer, você acredita que como estariam esses povos se né, os portugueses não tivessem chegado, os europeus não tivessem chegado? Olha, bom, isso é um exercício não vem não, porque você olha um pedacinho de cerâmica e você conta uma história. Não, então, eu acho assim, o que a gente permite... Não, é maravilhosa a pergunta, porque ela permite... eu acho, por exemplo, o que a gente sabe? O Império Inca, por exemplo, estava numa crise, né? Estava numa guerra civil. Essa coisa, aconteceu uma coisa muito interessante, quando os espanhóis chegam aqui, no começo do século XVI, quando eles chegam no Novo Mundo, eles encontram um império organizado, com estrada, com tributação, com sistema de... Eles não tinham escrita, mas tinham um sistema de anotação baseado em nós, que são os quipus. Aliás, que nunca entenderam depois como fazer os cálculos, até hoje, foi? Tem gente... Eu estava lendo sobre isso outro dia. Agora, talvez, tem um colega meu até, o Gary Hurton, que é talvez o maior especialista em quipus. O livro Sapiens fala sobre isso, eu achei interessante. É maravilhoso, porque até hoje ninguém conseguiu decifrar. É um sistema baseado em tipos de nós, para o lado que vai lá de esquerda, do lado direito, a cor, se é fio de algodão, pode ser fio de lhama, e tem uma série de elementos que são recombinados para criar esse sistema de um computador. Só que o Império Inca estava em crise. Então, os dois irmãos, né, o Atahualpa e o Huáscar, estavam numa guerra civil. É provável que se os espanhóis tivessem chegado no que é hoje o Peru 100 anos depois, talvez não tivesse Império Inca. A gente ia ter um monte de grupo local brigando entre si. Tá. Santarém, a cidade de Santarém é uma cidade lá no Pará. Se a gente olhar para a primeira descrição que a gente tem de Santarém, quando o primeiro europeu que desce e registra a sua viagem pelo Rio Amazonas, o Francisco de Orellana, que era o chefe da expedição, 1542, e o cronista dele, o Gaspar de Carvajal, relata essa viagem, ele vai escrevendo. Quando eles chegam onde está Santarém, eles são recebidos por flotilhas, são dezenas, centenas de canoas. Ele falou que não consegue contar a quantidade de índios, eles são recebidos a flechadas, né? Inclusive ele levou uma flechada no olho e perdeu o olho por causa disso, perdeu a visão de um olho por causa disso. E, se a gente olhar para a arqueologia, já tinha uma cidade provavelmente ali onde está Santarém, antes de Santarém, porque a cidade de Santarém que a gente conhece foi fundada no final do século XVII, mas quando ela foi fundada já tinha gente vivendo ali. E a gente sabe pela arqueologia que já tinha gente vivendo ali antes disso, alguns séculos antes da chegada dos europeus. Então, como é que seria Santarém? Talvez tivesse virado uma cidade indígena de grande porte. Quer dizer, o que a gente sabe hoje em dia, uma coisa interessante, assim, o Estado nunca se desenvolveu aqui, ao contrário dos Andes. Durante muito tempo a gente procurava o Estado, evidência. Parece que essas formações políticas elas eram centrífugas. Tinha momentos de centralização política e depois essa divisão. O que eu falei que acontecia com os Incas, isso, né? Numa outra escala, parecia que acontecia aqui também. Olha só. Então eu acho que o Estado jamais teria se desenvolvido aqui. Mas eu acho que nós teríamos outros exemplos, como o caso da Ilha de Marajó, como é o caso de Santarém, como o do Acre, né? de surgimento dessas formações sociais que depois tendiam a se fragmentar. Nossa, é fascinante porque você, como eu falei agora há pouco, você pega um pedacinho, tem que contar uma história, mas para isso requer um conhecimento tão grande de tudo, porque para ligar uma coisa com a outra. Mas eu vou tomar uma água. Tome também, mas é muito rápido, porque a gente já volta. Estamos de volta com Capital Natural, conversando hoje com o professor Eduardo Góes Neves sobre as mais recentes descobertas arqueológicas sobre os povos amazônidas e como elas se articulam com o desenvolvimento sustentável. E muito mais, porque obviamente a arqueologia não senta aqui todo dia, eu estou louca para bater papo. E você também, que eu sei. Professor,
A gente terminou o outro bloco falando dessa chegada dos portugueses, chegada dos espanhóis, como é que isso interferiu e como poderia não ter interferido, e a gente não teria nenhum governo, possivelmente, né, muito claro aqui nessa região, que aliás já é fascinante. Agora, nessas descobertas, além do número de população, além de uma forma de vida mais estruturada, além de estradas e tudo mais, vocês também desvendaram mitos? Algumas coisas caíram por terra ou ainda tem algo em debate? Não, tem muita coisa em debate. Uma coisa, por exemplo, que a gente com a qual eu tenho trabalhado muito agora, é essa questão de domesticação de plantas. Porque a gente sabe, se a gente olhar, é uma coisa que nenhum arqueólogo consegue explicar direito ainda, mas não só aqui na América do Sul, mas em todo o planeta, a partir de mais ou menos uns 10 mil anos atrás, nossos ancestrais começaram a domesticar plantas, pegar plantas selvagens e transformar essas plantas em plantas domesticadas. É o tal do Neolítico, né, conhecido como mais famoso como Neolítico, né? O trigo, por exemplo, no Oriente Médio, o arroz na China, o milho na Mesoamérica. É também chamado de Revolução Agrícola? Revolução Agrícola, exatamente. E a gente sabe que, isso varia de autor para autor, mas eu diria para você que só existem entre 10 ou 15 centros independentes de domesticação de plantas em todo o planeta. E pelo menos 2, mas talvez 3 desses centros estão na Amazônia. Olha! Então, uma série de plantas importantes que a gente consome hoje em dia, como a mandioca, como o amendoim, como o cacau, o tabaco um pouco mais para o sul, foram domesticadas na Amazônia. E como é que a arqueologia trabalha com essa questão normalmente? Se a gente consegue identificar um centro de domesticação de plantas, isso quer dizer que a gente tem mais um evento, mais um processo de revolução agrícola que nós podemos estudar. Mas na Amazônia, eu suspeito que essa revolução agrícola, tal qual ocorreu em outros lugares do mundo, ela nunca ocorreu. Isso quer dizer o quê? Que eles domesticaram essas plantas lá atrás, a mandioca, talvez há 9 mil anos atrás, mas que talvez nunca tenham se tornado agricultores plenos. Quer dizer, nunca se tornaram populações que tinham a base da sua economia fundamentada nas plantas domesticadas. E o que é interessante? Há 20 anos atrás, o que eu diria para você? Olha, eram populações que não completaram esse ciclo, né? Ficaram no meio do caminho, digamos assim. Mas, na verdade, acho que hoje existe uma espécie de sabedoria ecológica ligada a esse processo de tomada de decisão. Se a gente olhar para os dados que a gente tem agora sobre as práticas agrícolas de manejo de plantas dos povos antigos da Amazônia, aquilo que eu falei um pouco daquela floresta de palmeira no Acre, a gente tem o quê? Uma série de árvores que são plantas super produtivas, mas que tecnicamente nunca foram domesticadas, o caso da castanha do Pará, por exemplo, ou do pequi, ou fora da Amazônia, da araucária, que é uma planta tão importante, mas tecnicamente falando é selvagem, mas foi super manejada, nós sabemos disso pelos índios no passado. Então, eu suspeito que a gente tem uma trajetória diferente histórica aqui na Amazônia do que a gente via em outros lugares do mundo. Não existia nada que impedisse esses grupos de exercer uma ação criativa e lá atrás criar novas plantas através da domesticação. Mas eles assumiram, ao longo do tempo, uma trajetória histórica que não levou à Revolução Agrícola, levou a uma outra forma de ocupação, que é uma forma, a meu ver, que contribuiu para criar essa grande biodiversidade que a gente vê na Amazônia hoje em dia. Então a gente tem um dilema interessante hoje aqui, quando a gente pensa no Brasil, né, eu estou escrevendo um livro que chama Por que não há pirâmides no Brasil? E toda vez que eu estou falando que eu sou arqueólogo, alguém fala, pô, mas aqui no Brasil não tem pirâmide, só todo mundo quer saber. Essa pergunta é a grande pergunta da arqueologia sul-americana, né? Porque qual que é a consequência dela? Não tem pirâmide porque a gente era atrasado, até no passado, né? Essa visão pessimista. Os brasileiros têm uma visão meio esquizofrênica. Ou a gente ganha a Copa do Mundo, ou a gente está condenado ao atraso. E no caso da arqueologia, a visão é que a gente está condenado porque não teve pirâmide aqui. Mas, na verdade, essa questão do Estado e da agricultura talvez mostre um caminho diferente para essas populações. Que eu acho que, de novo, eu não acho que a gente tem que viver, não dá para viver como eles viviam, mas é uma lição que a gente deve aprender também. O que a gente está fazendo com a Amazônia hoje? A gente está 20% da Amazônia foi destruída já. Isso gerou riqueza? Quem se beneficiou disso? Como país, né? Como continente, como planeta? Quer dizer, será que a gente tem... Nós podemos, na nossa geração, assumir uma responsabilidade tão grande que é essa de repente, acabar com toda essa história aqui é de biodiversidade, mas que é de socioversidade também, em troco do quê? Para a gente poder ter uma picanha para comer no churrasco no domingo? Não sou contra isso, entendeu? Sim. Mas é assim que a gente vai fechar essa conta. Então, acho que a gente tem que pensar um pouco. A arqueologia é legal, como nós trabalhamos, né, com essa história profunda, talvez ela nos ajude a pensar um pouco mais sobre as responsabilidades que nós temos hoje no presente, né, nas decisões sobre consumo, a maneira pela qual a gente quer viver, né? Tudo isso tem um custo e tem um preço. É importante entender qual que é
esse custo, né, quais são esses custos e esses preços. Eu vou levar a nossa conversa agora para um mundo um pouco paralelo, mas porque o Coronel Fawcett, ele morreu mais ou menos em 1925. Ele era um inglês que se apaixonou pela Amazônia e ele veio buscar, na verdade, numa das suas expedições, ele fez várias expedições, ele estava em busca de uma cidade perdida de Atlântida. E ele acreditava seriamente que essa cidade de Atlântida estava aqui no Brasil, lá para as bandas de Mato Grosso, se não me engano, né? E aí ele morre numa expedição, ninguém sabe o que aconteceu, ele e o filho dele, não se sabe o paradeiro dele até hoje, estou correta? Sim. Pois bem, muitas dúvidas com relação a isso. E ele acreditava que isso estava na Amazônia. Eu sei que isso é um mito, mas ele aparentemente se baseava em fatos, se baseava em peças encontradas, ou ele era um louco de pedra? Um pouco das duas coisas, né? Eu acho que ele morreu, talvez ele tenha sido um pouco arrogante, assim, né? Chegou uma hora que ele entrou naquela viagem, digamos assim, dele, e isso acabou levando à própria morte dele e do filho. Mas o que é interessante, lá no Alto Xingu, que foi onde ele morreu, provavelmente, né? Nós sabemos hoje, a gente tem evidências arqueológicas do que alguns arqueólogos, eu concordo com isso, chamam de cidades, ou de um tipo de organização que a gente poderia chamar de urbana. Por quê? Porque são sítios conectados por estradas, várias estradas, caminhos, conectando os sítios localizados numa área bastante grande. É claro que não é uma cidade, de novo, não é uma cidade de ouro. Não tem ouro, não tem pedra, né? Não tem pirâmide. Não tem pirâmide. É que nem a agricultura, quer dizer, eles cultivavam plantas domesticadas, mas não sei se poderíamos dizer que eram fazendeiros. Acho que a gente pode fazer a mesma relação quando a gente pensa em cidade. Viviam em aglomerados que poderiam ter um porte urbano, mas talvez o caso não seja chamado de cidade. Qual que é o nome que a gente vai dar para isso? A gente está tentando entender ainda, mas é mais do que uma aldeiazinha pequenininha. Né, são milhares de pessoas vivendo no mesmo local. Então é irônico isso, eu acho que não era isso que o Coronel Fawcett estava procurando. Ele estava procurando uma outra coisa. Era um mito, né? Uma cidade perdida, com pedra, aquela coisa. Mas foi nessa região que pela primeira vez arqueólogos propuseram, há uns 15 anos atrás, que talvez tivesse havido cidades na Amazônia também. Então ele tinha um pouquinho de... estava próximo de alguma coisa. Ele atirou num lugar e acabou acertando no outro. Ele não viu onde caiu, né? Mas acabou acertando no outro, nesse aspecto. Que interessante. Agora, nesse meio de arqueologia, existe muita gente fascinada desse jeito que vai em busca de mitos? Existe. Na verdade, se você olhar, eu tenho algumas experiências muito interessantes, assim, não sei se nesse aspecto, mas eu trabalhei muito com povos indígenas, fazendo arqueologia em terra indígena. E tenho dois exemplos muito bacanas lá no Alto Rio Negro, com os índios tucano, onde eu trabalhei já faz mais de 20 anos, e também na região do Oiapoque, lá no Amapá, também trabalhando com os índios Palicura, onde esses grupos vivem nessas regiões há centenas de anos. E eles falam de coisas que aconteceram no passado, uma batalha, um evento, e nós vamos para esses locais e em muitos casos a gente encontra, tem coisa cavada, tem cerâmica, tem... Então, nós fazemos as datações de carbono 14, por exemplo, no Alto Rio Negro, é uma tradição oral que é contada desde o século XV, desde 1415, portanto... Hoje tem essa história sendo contada de pai para filho, né? Mas o telefone sem fio tem algum papel aí que atrapalha um pouco. É claro, assim, imagino que sim, porque isso vai se... Mas essas informações vão sendo codificadas através de mitos, né? Que tem uma estrutura que é mais ou menos rígida, assim. Né? Tem uma discussão, não vai dar para falar sobre isso aqui, mas entre mito e história, até que ponto mito é história. Mas o que é interessante é que essa tradição oral, ela de fato, quando a gente compara ela, a gente vai atrás desses locais e procura evidência arqueológica, nós encontramos evidência que corrobora. Eu escrevi um sítio lá no Oiapoque, era a mesma coisa, era uma história de uma batalha, de uma briga entre dois grupos indígenas, tinha um lugar cavado no caminho, que era o caminho de uma canoa, tinha vários montículos, né, que deviam ser os lugares das casas, e nós fomos para lá. Hoje em dia é um lugar coberto de mato. E com os índios começaram a mapear e vimos que tinha cerâmica, tinha os montículos, tinha as coisas cavadas. Olha que fantástico. Então essa é uma coisa maravilhosa. Então essa conversa, eu acho que o próximo passo é o quê? Que as populações indígenas comecem elas mesmas a querer fazer arqueologia. Olha só. Porque elas têm essa formação. Né? Hoje em dia nós temos, aqui em São Paulo também, mas muito na Amazônia, vários jovens estudantes que são indígenas também estão indo para a faculdade, estão estudando arqueologia, estão se formando agora. E acho que uma coisa que vai ser muito bacana nos próximos anos é que essa parceria seja construída também com esses, né, jovens arqueólogos indígenas, porque isso vai trazer uma contribuição maravilhosa. A pesquisa. Olha, rápida pausa para o nosso intervalo, o Capital Natural volta já já, não saia daí.
Estamos de volta com Capital Natural, hoje conversando com o professor Eduardo Góes Neves sobre as descobertas que ele e a sua equipe fizeram sobre a relação dos amazônidas antigos com a floresta e muito mais. Vou provar para você como é muito mais. Olha só, eu preciso ler. Ecologia Histórica dos Neotrópicos. Você coordena um grupo com esse nome no CNPq. O que é essa ecologia histórica dos neotrópicos? Esse nome é pomposo, né? É chique, né? De apoio. Não, o que são os neotrópicos? São os trópicos, as regiões tropicais do Novo Mundo, né? Porque a gente tem trópicos na África, na Ásia também. Então, os neotrópicos são as regiões tropicais do Novo Mundo. É a Mata Atlântica, é a Amazônia, a floresta tropical que a gente vê até agora, né? A América Central. Então é isso. O que é ecologia histórica? É uma linha teórica criada por um antropólogo norte-americano que viveu muitos anos aqui no Brasil e trabalha aqui até hoje, chamado William Balé. Eu fui aluno dele. E ele propôs, ele tem escrito livros e falado muito sobre isso já faz mais de 30 anos. Mas o que ele começou a perceber? Ele trabalhava com um grupo indígena lá na Amazônia Maranhense, com os Kaapor, que é um grupo que fala uma língua tupi-guarani. E tem um outro grupo que vive ali do lado dos Kaapor também, com quem eles têm relações conflituosas. Os Kaapor eram agricultores, ou faziam roças, né? E esse outro grupo, que são os Guajá ou Auá, são caçadores-coletores, não faziam roça. Ah. Mas o que ele percebeu? Que eles exploravam muito as matas de babaçu, esses caçadores-coletores, exploravam muito as matas de babaçu, que eram resultantes... O que é o babaçu? É uma palmeira que tem uma semente que tem uma dormência muito grande. Ela pode passar anos enterrada ali. Quando alguém bota fogo em algum local, aquela semente brota. Então o que ele percebeu, esse antropólogo? Que nas antigas roças dos Kaapor, depois que elas eram abandonadas, viravam matas de babaçu. Qual foi a conclusão dele? Que esse grupo, os caçadores-coletores, estavam especializados no manejo de um recurso que não era puramente natural, mas que resultava de uma outra atividade econômica de um outro grupo. Quer dizer, aquela floresta não era uma floresta puramente natural, mas uma floresta que resultava da atividade humana no passado também. Ecologia histórica dos neotrópicos. Como que eu não sabia disso? Atenção, tá passando. Então, a ideia é essa. O que é ecologia histórica? Quer dizer que as adaptações humanas elas não ocorrem em ambientes puramente naturais, mas ambientes que têm uma história também que depende, resulta da interação com grupos humanos no passado. Nessa batalha, né, de engajamento para que se tenha mais fundo para pesquisa, para que se use dessas descobertas para o bem comum, para um desenvolvimento mais sustentável. Quando vocês fazem descobertas como essas, vocês também acionam socioativistas? Existe parceria para que a gente possa ampliar a discussão, ampliar a divulgação? Não? Olha, eu acho que menos do que a gente deveria. É claro que isso depende muito de uma questão pessoal, né? Tem colegas, por exemplo, na região do Tapajós agora, a questão das usinas do Tapajós. Tem um grupo de arqueólogos da Universidade Federal do Oeste do Pará que está muito engajado, trabalhando junto com os indígenas mundurucus, que vivem na região, e com os ribeirinhos também na região do Tapajós, muito engajados na discussão sobre a viabilidade, não diria nem técnica, mas política, né, e ambiental e social, certamente, de iniciativas como essa. Então a gente tem alguns casos específicos de arqueólogos que colaboram sim, mas eu acho até que os arqueólogos do Brasil são bem engajados e eles se posicionam bastante com relação a dilemas, né, aos problemas socioambientais que a gente tem enfrentado nos últimos anos. Mas eu desconheço alguma forma mais orgânica ou mais sistemática de colaboração, que eu acho que seria importante que ocorresse, sem dúvida nenhuma. Quando vocês fazem alguma descoberta física, né, de algum objeto, vocês analisam ali no local e depois retiram e levam para algum outro local? Como é que funciona isso? Depende do objeto, mas geralmente, tudo que a gente coleta no campo, é uma coisa que eu sempre falo aos meus alunos, eu dou um curso de introdução à arqueologia, a gente não pode levar o sítio arqueológico embora para casa. E ao mesmo tempo a gente faz uma coisa muito louca, a gente destrói nosso objeto de estudo, né? Devagarinho, Denis. Está lá o sítio arqueológico maravilhoso, preservado, aí vem os arqueólogos e destroem aquilo. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que destruir com método. Pode ser. Pode subir. 7531 também. A gente tem que registrar tudo que a gente faz em campo. Dar número de proveniência, né, localizar de onde vem aquele contexto, aquele objeto. Muita fotografia. Muita fotografia, filmagem, muita planilha, né, com dados, banco de dados. Então a gente traz um monte de objeto de volta para o laboratório. Custa caro, né? Imagina, eu trabalho lá em Rondônia e no Acre hoje em dia. Se eu for trazer esses materiais aqui para São Paulo, tem coisas que ficam lá. Cada vez mais a ideia é que elas fiquem perto dos locais
onde foram descobertas, mas assim, só né, frete, são toneladas de... Tem que botar no barco, botar no caminhão, despachar para cá. É uma coisa complicada e custa caro também. E encontrei em casa, estou fazendo uma piscina no jardim, encontrei alguma coisa, mexo, não mexo, peço socorro. Peça socorro. As pessoas têm medo e até entendo por quê, porque a presença do Estado é muito forte aqui no Brasil. Todo patrimônio arqueológico ele é patrimônio da União. Ninguém pode ter uma peça arqueológica, não pode vender uma peça. Isso é crime. Né? Mas, na verdade, ninguém vai ser punido se inadvertidamente está fazendo alguma coisa, uma obra pequena. Claro, se for uma obra grande é outra história, mas fazendo uma piscina em casa e encontra alguma coisa arqueológica, o que tem que fazer é entrar em contato com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Fica aí a dica. Tem escritórios no Brasil inteiro, pelo menos um por estado, e que tem arqueólogos trabalhando. E esses arqueólogos vão poder ajudar aquela pessoa a resolver aquele problema. Mas ela não vai perder a casa, não vai perder o terreno. Pode ficar tranquila com relação a isso. Quanto tempo você passa em campo? Depende, obviamente, do sítio, do que você está fazendo, mas em média, quando você sai, vou a campo, quanto tempo você fica fora? Olha, depende. Hoje em dia, um pouco, assim, esse ano, por exemplo, eu tenho 3 etapas de campo planejadas, né? Numa delas, eu vou ficar um mês lá no Acre. Agora tem um campo lá em Rondônia, eu trabalho com os meus alunos, orientandos, né? Pós-doutorandos também, eles vão ficar o mês inteiro no campo, eu devo ficar só uns 10 dias. Tá. E depois em outubro eu tenho uma outra etapa de campo em Rondônia, eu devo ficar também 10 dias. Quer dizer, eu fico hoje menos tempo do que eu ficava antes, porque né, é mais de um projeto, muitas coisas envolvidas, assim, mas eu procuro sempre, eu vou para campo todos os anos, assim, continuo trabalhando no campo, acho que isso é fundamental para... É uma vida de muita dedicação, né? Porque você se despede da família, você se distancia de casa e fica muito tempo fora. É, mas para quem gosta disso, né? Eu falo para minha mulher que o segredo do nosso casamento, da longevidade, é que eu sumo de vez em quando, assim. Quando voltar com saudade. É, não, é bom, assim, é claro, né? Filho pequeno, às vezes, né? às vezes não, sente muita saudade. Agora meus filhos, os mais velhos, já levei para campo comigo, já foram... Vão virar arqueólogo. Não, nenhum deles quer ser arqueólogo, ainda bem, né? Vai ser médico. Alguém tem que ganhar dinheiro em casa, né? Eu queria te perguntar disso, mas antes eu queria falar da importância dessas descobertas da arqueologia brasileira para a arqueologia mundial. Olha, a arqueologia brasileira, ela nunca teve muita importância na arqueologia mundial, mas eu acho que nos últimos anos ela está ganhando um espaço que ela nunca teve antes. E eu acho que isso não tem só a ver com os trabalhos na Amazônia, não só meus, mas meus colegas, que têm feito coisas maravilhosas pela Amazônia, mas em outras partes do Brasil também. E eu acho que uma coisa que tem sido interessante, né, assim, a gente tem 2 coisas importantes nessa discussão. Primeira, estão descobrindo coisas que ninguém achava que fossem ser descobertas. Sim. E a segunda, essa discussão sobre cidade, sobre agricultura, sobre domesticação e agricultura, a gente está encontrando coisas que são um pouco diferentes do que a gente aprendeu nos livros. Então isso está forçando quem trabalha nessas regiões a propor novas teorias, a discutir o conceito de revolução agrícola, por exemplo, a ampliar a definição de como é que a gente define uma cidade, incluir outros atributos também. Então tem uma contribuição que é uma contribuição local, que tem a ver com os achados em si, mas acho que tem uma contribuição teórica interessante que está ocorrendo também, que é uma coisa nova, que eu acho que é muito, muito positiva. Hoje a arqueologia mundial, rapidamente, só para a gente encerrar, quem que está à frente? Olha, são os centros que investem em pesquisa e né, em educação. Em termos, assim, tem uma potência emergente, que é a China também, que né, deve ter milhares de arqueólogos. Né? Tem alguns centros antigos que souberam se reciclar muito bem nos últimos anos, como é o caso da Inglaterra. Que o Egito fosse forte, mas eles trazem de fora, na verdade são arqueólogos de fora. Tem, assim, o Egito, sem dúvida, e tem muitos arqueólogos locais importantes, mas assim, como centro de formação, né, onde as pessoas vão tentar estudar, eu acho que para quem é um egiptólogo talvez seja uma coisa super importante, assim, mas as pessoas mais ambiciosas procuram ir para onde? Hoje em dia os grandes centros, Reino Unido, né, Alemanha, Estados Unidos, eu acho, que são centros importantes, tem muito departamento, muita gente, né, são dezenas de programas de pós-graduação. A Alemanha é um país interessante, que investiu muito, a Alemanha investe muito em pesquisa, né, tem investido muito em pesquisa, criou 2 centros especializados em arqueologia nos últimos 15 anos, que trabalham com DNA, essas coisas, com resultados maravilhosos. Assim. E o Brasil, comparando o Brasil com o Brasil, eu tive que fazer doutorado no exterior, por exemplo. Não havia programa de pós-graduação naquela época, hoje em dia a gente tem.
Nós temos, se me engano, 7 programas de pós-graduação em arqueologia no Brasil. Olha que Alguns legal. são muito bons, são excelentes, formam excelentes arqueólogos. Então, Tá vendo, gente? Olha, se empolgou, quer fazer arqueologia, siga os passos, tem o que fazer. O nosso território é gigantesco, possivelmente Sim. a gente ainda não descobriu nem de perto o que a gente pode descobrir em solo sem brasileiro, dúvida, não? tem muita coisa para ser feita ainda. E Muita vamos coisa. contribuir. Olha, o programa fica por aqui. Calma que eu trouxe hoje, eu vou botar, que eu estou muito Indiana Jones. Fica por aqui. Eu agradeço o professor Eduardo Góes Neves, mestre e doutor em arqueologia pela Universidade de Indiana e livre docente pela Universidade de São Paulo, responsável pelas mais recentes descobertas arqueológicas sobre os povos antigos da Amazônia. Continue conectado conosco, acesse a nossa página no Facebook, nossos vídeos no YouTube e no portal bandnewstv.com.br. E lembrando que se você perdeu o programa da semana passada, você perdeu metade. Então, por favor, vá lá e assista. Eu sou a Marina Machado e até a próxima.